E aí pessoal, tudo bem? São quase 3 horas da manhã, 2h52 e tô acordado até agora porque eu tava trabalhando numa apresentação que eu vou fazer para uma empresa, como se fosse uma entrevista. E como eu já tô bem cansado e vou dormir, antes eu resolvi trocar uma ideia com vocês. Eu vi que algumas pessoas comentaram sobre no vídeo da ansiedade social. Apesar de ele não ter chegado muito longe de visualização, eu gostei muito de receber o feedback de vocês. E eu vou fazer mais um vídeo para falar um pouco mais sobre isso. E vamos lá, vou pegar o comentário de vocês aqui antes. Tá, primeira coisa que eu acho muito legal é que quando a gente fala de um problema como a fobia social, por muito tempo a gente acha que a gente tem alguma coisa errada, a gente sente um vazio e é muito difícil explicar o que é aquilo. Por que a gente sente aquilo? Será que todo mundo sente aquilo? Será que eu sou um cara meio estranho? E aí chega uma hora que, se você não tem acesso à informação, você acaba acreditando que aquilo é um problema seu, e que só você tem aquilo. E que ninguém mais tem aquilo. Porque você vê as pessoas ao seu redor, elas não têm problema em se comunicar, elas não têm problema em sair com pessoas desconhecidas, em ficar em grupos, elas gostam disso, na verdade. E aí você fala, nossa, só eu tenho esse problema, ninguém mais tem isso. E uma parte legal, que eu gostei muito de ter postado o vídeo, foi ter essa certeza de que tem outras pessoas e que as pessoas que vão assistir o vídeo também vão ter essa certeza. Então, a primeira coisa muito importante é ninguém está sozinho neste mundo. Se você tem um problema, pode ter certeza que outra pessoa tem esse mesmo problema. Só que no caso da ansiedade social é uma parada ainda mais difícil, porque o problema é justamente sobre falar, sobre se expressar. Então, eu acho que é ainda mais complicado você chegar no conhecimento de que você tem aquilo, porque você não quer falar sobre aquilo e é muito difícil. As pessoas de fora, elas não entendem nada. Se elas não tiverem um conhecimento básico, elas não vão entender nada. Elas não vão saber como te ajudar. Então vamos lá. O que eu quero falar agora, hoje? Hoje eu vou voltar um pouquinho no assunto de PNL, que eu acho que eu abordei um pouquinho no último vídeo. E a PNL é Programação Neurolinguística. Um dos assuntos abordados na PNL se chama O Poder do Estado, pelo menos no livro que eu li, né? O Poder do Estado. O que é o poder do Estado? O que é o Estado? O que gera o Estado? O Estado nada mais é do que como você se sente. E nós, seres humanos, somos organismos que estão sempre mudando, evoluindo, se transformando. E a nossa mente é a mesma coisa. Então, quando a gente fala do transtorno de ansiedade social, ou de uma depressão, ou de qualquer coisa do tipo, ele é muito diferente de uma doença, como que eu vou dizer? Ele é muito diferente de uma doença como um HIV, por exemplo, porque HIV está lá e você vai carregar aquilo pro resto da sua vida. No caso desses transtornos psicológicos, isso tem muito a ver com o seu estado também, que é uma coisa que é psicológica, que é um pouquinho mais mutável, sem um medicamento, vamos dizer. Antes de mais nada, existem níveis e níveis, e sim, alguns níveis eu acredito que seja mais necessário o uso de medicamento, mas outros níveis talvez não. Então vamos lá, o que é o estado? O estado é como você está se sentindo no momento. Então, você pode se sentir, na maioria das vezes, mal, rejeitado, aflito, menor do que as outras pessoas. Mas, se você olhar para o seu passado, para todos os seus dias, você consegue lembrar de algum dia
em que você se sentiu confiante, se sentiu bem em alguma situação que esse estado mudou, alguma coisa que aconteceu na sua vida e você falou, nossa, agora eu tô bem, agora as coisas vão dar certo? Provavelmente sim, porque por mais que as pessoas tenham dias ruins e que a maioria dos dias sejam ruins e que acordar seja difícil, todo mundo tem um dia ou uma situação, ou mais de uma provavelmente, em que a pessoa se sentiu confiante. Isso é a questão do estado. A PNL fala mais ou menos isso. O estado ele é composto por pela comunicação interna, ou seja, o que a gente fala pra gente mesmo, e pela comunicação externa, como a gente se expressa. Além disso, o estado também é composto pela nossa postura, pela nossa respiração. Então, é uma mistura de elementos psicológicos da mente e físico também. Então, o que acontece? Quando você está num estado de poucos recursos, num estado fraco, é muito mais provável que a sua afeição demonstre isso, que os seus ombros tipo se curvem assim, se fechem, seu peito fica mais para dentro, sua voz fica muito mais fraca. Então, quando você está num estado de poucos recursos ou com aquela energia baixa, o que acontece é isso, seu corpo inteiro ele reflete aquilo. O contrário é a mesma coisa. Quando você está em um estado de muitos recursos, que você está confiante por algum motivo, o seu corpo também reflete. Você consegue se expressar melhor, você consegue andar com mais confiança, você recebe respirar com mais calma. Tá, e por que é importante saber disso? Porque se a gente tem estados fortes e estados fracos, estados de bons recursos, estados de poucos recursos, o legal é descobrir por que esses estados acontecem. Então, assim, se a gente está num estado de pouco recurso, qual foi o gatilho que fez com que aquele estado chegasse? Quando você está no estado de um recurso, de muitos recursos, qual foi o gatilho que fez com que aquilo acontecesse? E aí, galera, isso pode acontecer de várias formas. Pode ser uma pessoa, pode ser um local, pode ser uma situação, pode ser um animal. Cada um tem gatilhos que geram estados bons, de muitos recursos, e gatilhos que geram estados ruins, de baixo recurso. E a questão é, quando a gente está em um estado de recursos muito baixos, muito baixos, fica muito mais difícil de fazer essa troca, de simplesmente entrar num estado de recurso alto. Do mesmo jeito que quando você está com muito recurso, é muito mais difícil alguma coisa te derrubar, porque você está bem, você está forte, você está firme. Então, uma reflexão aí é o seguinte: por mais que pareça difícil de aceitar e acreditar, existem coisas que acontecem que nos deixem nos seguintes estados, fortes e fracos. Se você acha que você tem pensamentos obsessivos, por exemplo, ou seja, você dá muita atenção para o seu pensamento, tá toda hora sua mente está gerando um monte de pensamento, e você não consegue dar foco para o hoje, para as pessoas que estão perto de você, para qualquer coisa. Você não consegue olhar se está sol direito porque você está tão focado no seu pensamento que você nem viu se tá sol ou não, se o dia tá legal, se tá chovendo. Então, quando você quando você tem um pensamento obsessivo, provavelmente você vai ter pensamentos negativos. E esse pensamento negativo, ele pode gerar um estado ruim. Então, eu vou dar um exemplo mais prático aqui para vocês. Por exemplo, eu tenho uma namorada. Vamos dizer que eu marquei com a minha namorada pra gente se encontrar no parque às 10 horas da manhã. Aí, beleza, eu chego lá 10 horas em ponto, e aí eu tô lá esperando ela. Aí 10h10, 10h15, 10h20 e nada dela chegar. O que a minha mente pode fazer? Ela tem várias opções de pensamento sobre o que está acontecendo. E aí é uma questão de consciência e de escolha. Minha mente pode pensar exatamente assim: nossa,
Acho que a minha namorada, puta, ela não dá valor pro meu tempo, ela não gosta de mim. Se ela vier aqui vai ser por obrigação. Putz, velho, eu não sei, eu acho que é melhor terminar. Ou eu posso pensar, nossa, ela devia. Eu sei que ela saiu ontem, ela deve estar na casa de um cara, ela dormiu com o cara, ela tá me traindo, certeza, e é isso, ela tá me traindo. Imagina se você, nesses 10, 15 minutos, você fica se torturando com esse monte de pensamento. O que que vai acontecer quando a sua namorada chegar, quando a minha namorada chegar, no caso? Eu vou tratar ela mal, sem ela ter feito nada. Eu não vou querer passar mais aquele tempo com ela no parque, por quê? Porque minha mente já me convenceu que ela tá fazendo alguma coisa errada comigo, que ela tá me fazendo mal. Ao mesmo tempo, o que que eu posso pensar? Putz, ela deve ter se atrasado porque ela estava se arrumando. Mulher sempre se atrasa, mulher é enrolada mesmo. Ou eu posso pensar, se a gente está em São Paulo, né? São Paulo tem muito trânsito, ela deve estar no trânsito, deve ter acontecido algum acidente e ela tá no engarrafamento. Coitada, tomara que ela consiga vir pra cá logo. Então, assim, é engraçado. Se a gente fizer uma escolha de pensamento, as nossas ações elas mudam muito. Consequentemente, o nosso estado muda muito. Então, é um ciclo isso. Isso é um ciclo que a gente tem que prestar atenção. Porque a nossa mente ela tenta enganar a gente o tempo inteiro. Eu não sei porque que a gente nasceu assim, porque que a nossa mente ela tenta enganar a gente o tempo inteiro e ela tenta passar a perna e falar, olha, agora você vai se fuder, agora eu vou botar um pensamento aqui, ó, que vai, você vai achar que tua vida tá uma merda. Eu não sei porquê, mas eu sei que a gente tem que vencer isso. Então fica atento no que sua mente está pensando, principalmente quando você se encontra num estado de poucos recursos. Fica atento. Se você já tem o mínimo de consciência de quais lugares te deixam com uma sensação ruim, ou quais pessoas, ou quais situações, provavelmente tem algum pensamento sobre aquilo que a sua mente está gerando e você está acreditando. Ou seja, além de você gerar o estado, você tem que acreditar, o pensamento, você tem que acreditar nele. Então, quando sua mente acredita no pensamento, ela incorpora aquilo se transforma em emoção e as suas emoções se transformam em ações. Então, vamos lá, vamos de novo ver o ciclo. Em primeiro lugar, é a base de tudo, é o começo de tudo, é o pensamento. O pensamento ele é assim, ó, zero, aí vem o pensamento. Beleza. Depois do pensamento, a sua mente, ela pode acreditar ou ela pode descartar aquele pensamento, tá? Então, pensou, você aceita ou não aquele pensamento. A partir do momento que você aceita aquele pensamento, você incorpora ele para si. É como se houvesse uma reação física daquele pensamento, que é causada através da emoção. Isso gera um pensamento, uma emoção boa ou ruim, ou seja, um bem-estar ou um mal-estar. E depois disso vem a ação. A partir de como você está se sentindo, você age, ou às vezes você paralisa também, dependendo do que for. Mas existe sempre uma consequência física de tudo. Bom, eu espero que isso ajude bastante vocês, porque quando eu aprendi isso me ajudou muito, muito mesmo. Mas não basta ter o conhecimento. O mais importante é você aplicar isso para sua vida. É você criar um padrão na sua mente que sempre que você entrar em estado de baixo recurso, você vai parar e pensar, nossa, por que que eu tô assim? O que que eu tô pensando que tá me deixando nesse estado? Qual o pensamento que entrou aqui e virou verdade? Então, é uma reflexão bem boa essa. E outra coisa importante para falar também, a gente não tem controle e poder sobre o pensamento em si. O pensamento ele vem do nada, ele simplesmente explode na nossa mente. O que a gente pode fazer é treinar a capacidade de lidar com ele. A capacidade de lidar com ele tem a ver com você acreditar ou não naquilo, incorporar ou não aquilo. E, e também o que você vai fazer com aquele pensamento.
qual ação você vai tomar com ele. Então, acho que é legal essa reflexão. O ano passado para mim foi muito louco porque eu me encontrei em estados de altíssimo recurso, principalmente quando eu fiz a hipnose, e de baixíssimo recurso. Foram algumas semanas aí que eu fiquei na bad, na depressão aí, na depressão. E, e só mostrou pra mim que a mente humana ela é extremamente louca e instável. Se você acha que o cara, sei lá, o presidente, o Obama, você acha que ele tem o quê? Uma mente estável? Você acha que ele não tem pensamentos obsessivos? Então eu te garanto que ele tem. Deve ter um monte de pensamento louco, mas de alguma forma ele aprendeu a dominar o pensamento e não ser dominado por ele. E isso é treino. Do mesmo jeito que você precisa de treino para ser bom em algum esporte, se você quiser correr mais rápido, você vai ter que treinar mais. Se você quiser pular mais alto, você vai ter que treinar mais. Então, assim, a questão da mente é isso. Se você quiser ter mais controle do pensamento, você vai ter que treinar mais. E aí, a meditação ajuda também. Tem bastante coisa que ajuda, mas eu não vou entrar nesse tópico hoje ainda. Eu só queria falar mais sobre o pensamento e o que deixa a gente nos estados bons e ruins. Bom, se vocês estiverem gostando e acharem que eu estou ajudando, vocês também podem me dar algumas sugestões de tópicos ou algumas dificuldades que vocês tiveram e eu posso falar um pouco sobre isso. Eu vou terminar aqui, subir o vídeo e vou dormir. Valeu e bom começo de ano para todo mundo. Abraço.